Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, tenho 31 anos, sou formado em Educação Física pela Veiga de Almeida, pós-graduado em Libras pela FAEL, professor de Educação Física de Araruama e Maricá, autista com hiperfoco em Titanic e Fluminense, um apaixonado pela leitura bíblica. Sendo de paz, desde mais dia de vida dos 10, para que a gente notícia, toda pessoa ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, que essa palavra vai gerar fruto nos corações. Que possamos colocar em prática tudo aquilo que viemos aprender. Que seja conosco durante esse dia, te ajudando o dia na tua presença. E como estarei agora nosso IBIAD, dando aula, que esteja uma bênção para a gente de todo mal. E que aquelas criancinhas lá do pré-escolar possam se divertir em mais um dia de educação física. Temos todos os funcionários do OCBID, orientação, secretaria, direção, estagiário, mediadores, professores, cozinha, cantina, portaria. Hoje são todos fazem parte do organograma do OCBID, esteja protegendo e os abençoando. Se pede esse nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa devocional de hoje no livro Priorize Deus. Dia 85. Ame o que você faz. Um dos maiores segredos do sucesso é pôr muito amor naquilo que você faz. Realizar coisas por obrigação não o torna bem-sucedido, mas amar aquilo que você faz, sim. Aprendemos isso com o nosso maior exemplo, Jesus, que disse: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. João 6,37. Enquanto esteve aqui na terra, ele demonstrou seu amor com muita intensidade. Deu atenção às pessoas porque as amava. Esteve com os pecadores, ensinou, abraçou as crianças. E o segredo está em amar o que chega às suas mãos. Portanto, não importa qual é o seu trabalho, desempenhe-o com amor. Quem atua diretamente com o público precisa amar as pessoas, da mesma forma que quem lida com animais precisa amá-los. Um dos grandes segredos da vida é fazer tudo com amor, dedicando-se inteiramente ao que está fazendo. Então, a partir de hoje, lembre-se de que amar é uma decisão e que, portanto, você pode decidir amar o que faz. Ame tudo aquilo que Deus entrega em suas mãos para realizar e, assim, verá o que Ele pode fazer em sua vida. Se você tem amor pelo que faz, não só trabalha, mas se realiza. Que tal decidir amar aquilo que você faz e abandonar toda murmuração? Leitura bíblica, 1 Samuel, de 8 a 10. 1 Samuel, capítulo 8. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Beerseba. Porém, filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra, quando disseram: Dê-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tiraram do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, dizendo: Esse será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra, e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamento para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumitas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e o dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 pá de cereais das uvas que vocês escolherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então, naquele dia,
Vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não! Queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. Nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Cada um de vocês volte para a sua cidade. 1 Samuel capítulo 9. Vou organizar aqui, está um pouquinho torto. Aí. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, um moço tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: Leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, mas não as encontraram. Então passaram a terra de Saalim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele: Vamos voltar, porque, senão, o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas, para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: Nessa cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Manda agora até lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao servo: Mas se vamos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou. Eu não tenho nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? O servo respondeu a Saul: Tenho ainda, irmão, 3 gramas de prata, que darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: Vamos falar com o vidente, porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Então Saul disse ao servo: Você tem razão, vamos lá. Foram à cidade onde morava um homem de Deus. Quando subiam pela encosta da cidade, encontraram umas boas que saíam a tirar água e lhes perguntaram: O vidente está aqui? Elas responderam: Está. Eis que ali vai ele à sua frente. Vão depressa! Hoje ele veio à cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no lugar alto. Ao entrar na cidade, vocês o encontrarão, antes que ele suba ao lugar alto para comer. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois os convidados irão comer. Vão agora, porque hoje vocês o acharão. Então eles foram até a cidade. Quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles para subir ao lugar alto. Desculpa. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: Amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você undirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem lhe falei, este dominará sobre o meu povo. Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: Peço que, por favor, me mostre onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: Eu sou o vidente, suba diante de mim ao lugar alto, vocês comerão comigo. Pela manhã eu o deixarei ir e lhe contarei todo o que está no seu coração. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo o que é preciso em Israel? Será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Então Saul respondeu: Por acaso não sou eu, um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Porque então você me fala com tais palavras. Samuel levou Saul e o servo dele à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então Samuel disse ao cozinheiro: Traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu lhe pedi para deixar reservada. O cozinheiro pegou a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Então Samuel disse: Aqui está o que foi reservado. Pegue e coma, pois foi guardado para você para esta ocasião. Quando eu disse: Convidei o povo. Assim, Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois desceram do lugar alto para a cidade, Samuel falou com Saul no terraço. Levantaram-se de madrugada, quase ao raiar do dia, e Samuel chamou Saul para o terraço, dizendo: Levante-se, e eu irei com você para lhe indicar o caminho. Saul levantou-se e saíram ambos, ele e Samuel. Quando estavam chegando à extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao servo que passe à frente de nós.
E você, quando ele estiver indo embora, espere um pouco para que eu possa transmitir a você a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 10. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: O Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão: Já foram achadas as jumentas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas, e está aflito por causa de vocês, dizendo: Que posso fazer por meu filho? Ao seguir adiante, você chegará ao cavalo de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens, que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, o outro um odre de vinho. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães, que você deve aceitar. Então você seguirá para Gibeá e Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, e estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com eles e será mudado em outro homem. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião pedir, porque Deus está com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Aconteceu o quê? No momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. E o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos que já o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, perguntavam uns aos outros: Que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem do lugar perguntou: E quem é o pai dos outros? Por isso surgiu este provérbio: Está também Saul entre os profetas? E, depois de profetizar, Saul seguiu para o alto do monte. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: Aonde vocês foram? Saul respondeu: Fomos procurar as jumentas e, quando vimos que não apareciam, fomos falar com Samuel. Então o tio de Saul disse: Conte-me, por favor, o que Samuel disse a vocês. Saul respondeu: Ele nos disse que as jumentas tinham sido encontradas. Porém, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito do reino. Samuel convocou o povo para comparecer diante do Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus, que os livrou de todos os seus males e trabalhos. Vocês lhe disseram: Não, queremos um rei sobre nós. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor por tribos e grupos de milhares. Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem, e a tribo sorteada foi de Benjamim. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matri. E a família de Matri, e da família de Matri foi indicado Saul, filho de Quis. Mas, quando procuraram, não puderam encontrá-lo. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu: Ele está aí escondido entre a bagagem. Então correram e tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo, que era o mais alto de todos. Dos homens para cima, ele sobressaía a todo o povo. Então Samuel disse a todo o povo: Vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar: Viva o rei! Samuel explicou ao povo o direito do reino, escreveu-o no livro e o pôs diante do Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul foi para a sua casa, em Gibeá. Com ele foi uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns homens malignos disseram: Como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presente. Mas Saul se fez de surdo. Bom, já acabou aqui na devocional de hoje o livro Priorize Deus. Seu Deus e Pai, das magias de vezes são 10, porque a gente existe, outra palavra, toda essa devocional que fizemos aqui, que essa palavra gerar para o nosso coração, para colocar em prática tudo que aprendemos. Eu me estarei agora durante o dia, nosso dia, dando uma aula de educação física para aqueles alunos, que ele possa se divertir, e que não ele venha se machucar. Tendo que todos os funcionários do nosso dia, tanto professores, estagiários, mediadores, orientação, sala de recursos, secretaria, portaria, cozinha, cantina, seguranças, todo faz parte do organograma do OCB. Então, os presidentes abençoando. Pai de Senhor Jesus. Amém. Dê um like, curte esse vídeo, se inscreva no canal, adicione as notificações,
compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sobre de oração. Gostamos muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.